Fala, gente! Sejam bem-vindos de novo aqui, né, nessa aula muito especial que eu preparei para os meus alunos, para uma revisão aí do sistema de numeração decimal. Também para o meu filho Miguel, que está acompanhando aí o sexto ano, aprendendo os mesmos assuntos, né? E se você está no sexto ano aí e não faz parte da minha turma, não se esquece de se inscrever no canal para você levar esse assunto aqui, gente, para sua avaliação e se dar muito bem, tirar nota alta. Mostrar que você é competente, né? Que você está no sexto ano, mas significa que você sabe o que você está fazendo. Tá? E olha que legal, esses números aqui você já sabe, então basta você entender, né, o que a gente vai trabalhar com eles e como você vai ser cobrado aí nas suas avaliações. Tudo bem? Galerinha, um abraço para todos vocês que estão me acompanhando. Bora lá, nessa aula aí. Sou o professor Michael Sisoto e hoje é Sistema de Numeração Decimal, ou seja, o sistema de números que vai até o 10 e aí você tem que fazer alguma coisa nele, né? Vamos ler aqui comigo, que daí a gente acompanha, que a gente começa. Então, olha só. Para representar, então, a gente tem esses símbolos aqui, ó. Igual eu falei, talvez você conheça esses símbolos, talvez não, né? Tá? Então, a gente já tem eles aí: o símbolo para o 0, o símbolo para o 1, o símbolo para o 2, um símbolo para o 3, um símbolo para o 4, 5, 6, 7, 8 e um símbolo para o 9. Tá bom? Olha que legal porque que ele leva o nome decimal. O sistema de numeração decimal, ele é posicional, tá? Você está acompanhando já na playlist ali, né? Eu falei a respeito do número 29. Então, se eu trocar o 2 com o 9, significa que a posição desse número fez ele virar um outro número. Então, isso é um 29 e isso é um 92, né? Que são números diferentes, né? Qual você gostaria de ter em dinheiro? Esse de cima ou esse de baixo? Hein? Tá? E ele tem base 10. O que que significa ele ter base 10? Toda vez que eu chegar até um valor, eu vou ter aumentar 10 daquilo ali, tá? E tem símbolos para representar o zero, o que é uma coisa muito importante, né? Representar o zero é uma coisa importante, porque a falta de uma dezena, por exemplo, aqui, ó, o número 107. O número 107, ele não tem a dezena, porque é o número zero. E isso fez muita diferença no nosso sistema, né? Então a gente tem um símbolo aí para o 100, que é o número 1. E aí eu tenho três zeros, né, dois zeros, perdão. E aí então quando eu tenho então esses zeros, significa alguma coisa também nos nossos valores. Por quê? Porque ele é um valor que depende da posição, né? Eu falei lá nos nossos números egípcios, né? Eu falei lá que se fosse o 1 milhão no Egito e você trocasse o símbolo, não ia fazer diferença. Mas pra gente faz, né? Eu vou colocar o 1 lá atrás, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Eu tenho aqui dois valores, ó, o valor de 1 milhão e o valor de 0,0000001, que significa o número 1. Então significa que a posição e o número zero é o que faz o nosso sistema de numeração ser muito foda, muito bom, tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no que mais a gente tem. Ao alternar a posição de um algarismo, igual eu falei aqui em cima, de um algarismo, né? Algarismo é o nome do símbolo, tá, gente? Então, se eu tenho aqui, ó, 307 e eu tenho aqui 312, os dois números têm três algarismos, porque eu tenho três símbolos aqui. Tá? Então, algarismo é o símbolo, tudo bem? Alternamos também o número representado. Então, troquei o algarismo, mudei de posição, eu tenho ali então um outro número representado, tá? Um algarismo pode representar valores diferentes, dependendo da posição que ele ocupa na escrita de um número, tá bom, gente? Então, como que a gente vai escrever esses números? Olha que legal. Eu tenho esses símbolos aí, eu não preciso ficar desenhando eles, né? Inclusive, se eu vier aqui escrever esse número aqui, por exemplo, para vocês, ó, que número é esse que eu estou escrevendo aqui, ó? 7000, ou esse daqui, ó, 70000. Você vai conseguir entender qual é, porque a gente utiliza desse número, né? O número de cima aqui, ele é o número 7000. Vou escrever ele por extenso aqui, ó. 7000. Aqui está escrito numeral e aqui está escrito por extenso. E o de baixo é o número 70.000. Tá? E a gente entende só de ver esses valores, né? Então basta a gente saber o quê? Saber como ele é organizado, o que é o nosso sistema, então, um jeito da gente organizar. Tá bem? Agora montando o quadro ali, eu vou falar um pouquinho sobre a história do nosso sistema, tá? Se você ainda não sabe, gente, quem organizou o nosso sistema, a gente chama ele de Indo-Arábico, né? Ele é hindu e ele é árabe. O que que significa isso? Significa que ele é indiano e é árabe, né? Por isso que os símbolos, às vezes, eles vieram aí com algumas transformações ao longo dos anos, tá? Então, o que que eles fizeram? Eles inventaram apenas 10 símbolos e esses 10 símbolos, eles vão dar o valor dependendo da posição que eu tô.
Tá bom? Como assim, professor? Vamos me acompanhar aqui, ó. Eu tenho aqui algumas posições e o meu quadro posicional. Aqui que tá a grande mágica. Olha que mágica. Manda um beijo para matemática, ó. A matemática é linda, porque esse quadro posicional é o que faz os nossos números serem tão eficientes, funcionarem bem com um monte de coisa. Eles funcionam bem com os números grandes, com os números pequenos, né? Com os centavos, eles funcionam bem, com a multiplicação, com a divisão, com a soma, com a subtração, com tudo, ele funciona muito bem. Por quê? Porque a gente trabalha muito bem organizado, né? E assim, ó, como é que ele funciona? Ele sempre funciona, gente, de 3 em 3, tá? Então, a cada 3, a gente vai mudar, ó, vou por 3, 6, 9, 12. Ele funciona sempre de 3 em 3. Opa, 12, né, gente? De novo, troquei aí o 12 com o 13. O que que significa? Que a cada 3 de uma coisa, ele vira outra, tá? E a gente chama essa coisa de ordem. Tudo bem? Tudo bem? Então, assim, ó, se eu tenho um número até a minha terceira ordem, significa. Opa, ordem. Um número até a terceira ordem significa que ele vai chegar até a terceira casa. Ele vai ter três algarismos, né? Um exemplo disso é o número 100, que já foi falado aqui. O número 312, já foi falado aqui. O número 307, também já foi falado. Então, todos esses números, eles têm três ordens. Eles estão na terceira ordem, porque eu consegui preencher todos os buracos dessa ordem com valores, né? Ah, mas ali é zero. Não importa, foi preenchido. Tá? Então, eu tenho um número de terceira ordem. Tá? E o que seria um número, por exemplo, um número de sétima ordem? Seria um número que está aqui, ó, um número de sétima ordem. Vou escrever aqui embaixo, ó, sétima ordem. Então significa que é um número que ele vai ter sete algarismos. Então eu vou ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete algarismos, né? Um exemplo disso é o número 1.000.000, que eu tenho aqui o número um e eu tenho três zeros. Também já foi falado aqui, né? Tudo bem? Professor, mas e se você tiver ali o número um número de sétima ordem com vários valores de zero, né? Que foi aquele que eu falei antes. Esse daqui, ó, 0,0000001, né? E lembra que eu falei que trocou a posição, ele mudou o número? Então, gente, só pelo fato desses zeros aqui, ó, eles estarem à esquerda, né? Vou colocar aqui de azulzinho, ó. Significa que se eles estão à esquerda daqui para cá, ó, eles não têm valor na minha ordem, tá? Então esse número aqui, ele não é de sétima ordem, ele é apenas, como ele preenche apenas esse buraquinho aqui, ele é um número de primeira ordem, tá? Então significa que o meu algarismo com o símbolo do zero só vai ter algum significado se eu preencher a ordem e ele tiver entre, né? Ou ele tiver depois. Igual aqui, ó, o 307, né? É um exemplo disso, onde o zero está no meio, ou os dois zeros que eu tenho aqui em cima estão depois, né? Então eu tive que preencher a minha ordem 3, que é essa ordem aqui. E aí, então, todo depois era zero e embaixo não, tá? Eu vou limpar aqui e a gente vai trabalhar com alguns valores. Tá? Então vamos lá. Por exemplo, o número 100. Ó. O número 100, eu tenho o número um aqui, vamos fazer ele de vermelho. Eu tenho o número um aqui e eu tenho dois zeros antes. Estes dois zeros antes contam porque eu tenho eles à direita, tá? E tudo depois eu tenho um bando de zero aqui, tá, gente? Eu não tenho aqui, ó, eu não tenho a quarta ordem, zero. Eu não tenho a quinta ordem, zero. Eu não tenho a sexta ordem, zero, né? Ah, mas esse número que você está escrevendo aí, ó, o número 000000100. De qual ordem ele é? Ele é de terceira ordem. Por quê? Porque da terceira ordem para baixo eu conto, para cima eu não conto os zeros, tá bom? Quando a gente fala assim, ó, um zero à esquerda, então ele não tem significância aí na minha ordem. Tudo bem? E como é que a gente muda aí essas ordens de 3 em 3? Como é que vamos falar sobre isso agora? Então, para eu mudar as minhas ordens de 3 em 3, ó, então significa que se eu tenho um número até a quinta ordem, eu saí da primeira ordem, né? Porque é 3 aí e eu tô na quinta ordem, que é essa daqui, ó. Significa então que eu vou ter a mesma lógica, mas vou mudar o nome um pouquinho, tá? A gente tem aqui, ó, nas classes que a gente fala, toda vez que eu divido de 3 em 3, a gente tem então as classes. E essas classes, elas são divididas sempre. Escrevam aí, anotem aí, gravem na cabeça de vocês. Sempre unidade, dezena e centena. Tá bom? Olha que legal, ó. Unidade, dezena e centena, unidade, dezena e centena. Unidade, dezena e centena. Unidade, dezena e centena, tá? E aí o que que vai mudar então? Se eu tiver um número até a minha quinta ordem, eu tenho aqui então uma letrinha D, então significa que eu tenho uma dezena.
né? Que seria um número, por exemplo, o número 70.000. Já foi um exemplo que eu passei aqui. Né? Então eu teria o número 7 aqui nessa dezena, o zero aqui, o zero aqui, o zero aqui e o zero aqui. Né? Então eu tenho com certeza vários zeros depois, mas não contam, são zeros à esquerda. Então eu tenho um número até minha quinta ordem. Mas então eu saí das ordens da classe simples. Significa então que eu não vou falar 70. Eu vou entrar na minha classe de milhar. Então eu entrei na minha dezena de milhar. Significa que eu não vou falar então 70, eu vou falar 70.000, né? Para eu não precisar ficar falando 70.000. Você fala então 70.000. Tudo bem? Então as ordens, elas funcionam de que maneira? A cada três eu mudo de classe e quais são os nomes das minhas classes, né? Então eu tenho ali, ó, até três números. Eu tenho a classe simples, que vai até o 999. Tá aqui o 999, ó. 999. E aí, quando eu acrescento um número a mais, eu criei o número 1.000. Então, agora eu passei para a próxima, que já é milhar. 1.000. 1.000. Beleza? Agora, se eu chegar lá no... Vou aumentar esse valor. Se eu chegar, então, no 9 daqui, ó. 9 aqui, 9 aqui, que número seria esse? Classe dos milhares. 999.000 milhares. Tá? Então eu tenho aqui 999.000 e aqui no final eu tenho uns números também. Então significa que esse 1.000 aqui, ele é referente à minha classe dos milhares. E aí então eu tenho 999 números simples, não falo nada. Então eu falo 999.000 e 999. Tá bom? A gente vai acabar escrevendo isso por extenso, tá bom, gente? Mas fica para o final da nossa aula aqui agora. E ó, e daí quando eu vez que eu vou aumentar mais um, se eu der mais R$ 1, se eu der mais uma moedinha para esse valor, o que que vai acontecer? Tudo aqui vai aumentar, e aí então eu vou chegar até a sétima ordem, que é a classe aqui então dos milhões, né? Então significa que então aqui se eu passei do sexto algarismo para o sétimo algarismo, eu entrei no número dos milhões. E aí então, como que eu escreveria o tal do número ali dos milhões, né? Que seria aqui então 1 e aqui eu tenho 0,000,000. Então eu tenho 1.000.000, 0.000 e 0. Então a gente fala somente 1.000.000. Tudo bem? Então ele vai ficar apenas com esse valor de 1.000.000, porque ele já entrou na classe dos milhões, tá? E então se eu for acumulando assim de 3 em 3, eu vou sempre dando nomes novos para esses números, né? Então aqui eu tenho então, ó, do 1 até a terceira ordem, da primeira até a terceira ordem, classe simples, vai até o 900, né? Depois eu tenho até então até a classe de milhar, que eu tenho ali então até o 900.000. E aí então eu tenho a classe de milhões, que eu tenho até 900 milhões. Né? Então se eu tiver aqui um exemplo disso que é bem legal, que é o 999999999. Você nem consegue falar isso junto comigo. Se liga nisso, então, ó. Eu tenho aqui 999 milhões, é assim que você vai falar. 999.000 e esse que é o símbolozinho do E, né? E 999, que é o que eu tenho ali, que é a classe simples. Então a classe simples não tem nome, tá? Professor, mas se você der mais R$ 1, aumentar mais um. Opa, não tem problema. Você tem as classes, gente. Isso é coisa linda que a gente tem no nosso quadro posicional. As classes, assim como as ordens, elas não vão acabar, né? Elas são o que a gente chama de infinito. Infinito. Se você é meu aluno, deixa aí um comentário dizendo o que é o infinito, porque a gente trabalhou isso em sala de aula. O que que significa? Que significa que depois dos bilhões ainda vai estar existindo a 13ª ordem, vai estar existindo a 14ª ordem, a 15ª ordem. O que que significa isso? Significa que você não vai ter somente os bilhões, você vai ter aqui também os trilhões. Tá bom? E isso o que que é? Eu tô indo de 3 em 3, tá? Então, eu mudei aqui o meu número e eu tenho aqui o número 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Eu tenho aqui o número de 1 trilhão, né? E olha que legal. Quais os símbolos que eu estou utilizando para montar um número bem grandão? Eu estou utilizando o símbolo do número 1
e o símbolo do zero. Apenas os dois símbolos, né? É por isso que eu falei no começo da aula, o nosso sistema de numeração é genial. Genial, tá? Vamos trabalhar alguns números aqui para ver se você entendeu? Tá, então eu tenho aqui de exemplo para gente, ó, o número 67, né? O número 1781, o número 3949, né? E vamos discutir sim, como a gente vai discutir uns números maiores que eu vou escrever aqui em cima, ó. 9090991. Que número é esse daqui? Né? Ah, ele tem 6 ordens. Então ele tá onde? Tá aqui, ó, sexta ordem. Então ele é alguma coisa com um milhar, né? Você consegue falar sobre ele também. Vamos pensar no nosso primeiro número aqui. Eu tenho esse número que é o 67, né? Então como eu tenho aqui, ó, só dois algarismos, eu tenho duas ordens, né? Eu não vou escrever eles em qualquer lugar. Eu vou escrever eles lá do comecinho. Os nossos números, então, começam a ser escritos da direita para a esquerda, beleza? O que que significa isso? Significa que, então, eu tenho que escrever o 7 na minha primeira ordem, significa, então, que o 6 na minha segunda ordem. A primeira ordem é conhecida como unidade, e a segunda é conhecida como dezena. Então, eu tenho 7 unidades e 6 dezenas, resultando, então, aqui no número 60... Opa! 67. Tudo bem? Então, esse é o número 67. Né? Eu poderia estar por extenso escrito isso, ou ele já escritinho ali. Beleza? E se você trocar os dois de posição, igual a gente já falou bastante aqui, né? Ah, se trocar a posição do 6 com o 7, você vai mudar o número? Com certeza, porque agora eu tenho o 7 na frente e o 6 atrás. E aí, quando eu vou fazer isso lá no meu quadro posicional, eu vou ver que a primeira posição é a posição da unidade. Então, aqui eu tenho 6 na posição da unidade. E na posição da dezena, eu tenho 7. Ou seja, eu tenho 7 dezenas, então eu tenho o número 70, 7 dezenas, e eu tenho 6 unidades. Então eu tenho 76. Tudo bem, gente? Então não é uma coisa muito complicada e como a gente usa, é até gostoso da gente trabalhar ele. Né? Vamos pensar aqui então no número 1781. 1781, né? Ele é o número de quantos algarismos? Quantas ordens? Uma, duas, três, quatro. Ele tem 4 ordens. E eu vou escrever ele aqui agora no nosso quadro posicional, ó. 1781. Percebam, gente, que meu quadro está um pouco longe. Escreve um número um pouco longe também. O quadro está um pouco perto, escreve perto. Mas entendam que ele tem que estar sempre, ó. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. E olha o outro aqui, ó. Unidade de novo. Aí tem duas unidades? Não, aqui é a unidade de milhar. Então qual é esse número que eu tenho aqui? Esse número aqui, ele é o 1000. Por que que ele é 1000? Uma unidade de milhar, tá? Isso é unidade de milhar, então eu tenho que falar esse 1000. Agora eu tenho aqui, ó, 700, 781. 1781, né? Então, por que que serve essa organização do quadro, gente? Para a gente conseguir ter noção. Porque eu poderia falar 1.781. Só que vocês entendem que já é um outro número, né? Então, que gênio, eu acho isso muito genial, né? Por isso que a matemática é uma coisa muito que te deixa muito inteligente. Você começa a trabalhar a matemática, você fica muito inteligente. Porque olha o jeito que ela é inteligente aqui, ó. Então, ó, eu só do jeito que eu vou falar ele, eu já sei se é um número grande ou é um número pequeno, né? Agora esse número aqui mesmo, ó, como é que eu vou falar ele? Eu vou falar então, ó, 900, por quê? Ele vai estar nessa posição do 9 aqui, né? Depois o 09, 909. Mas eu tenho quantas ordens? Eu tenho 6 ordens. Vou dividir ele aqui para vocês verem as 6 ordens, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, eu tenho 6 ordens. Né? Então ele vai vir até aqui, ó. Então ele vem até o milhar. Então essa parte aqui é 909.091. E 91. Né? O que que significa isso? Que eu tenho uma noção que ele é um número bem grande, 909.091. Só de falar 999.001, eu consigo ter uma noção que ele é grande. Tá bom? Então, o que a gente tem que entender do nosso sistema posicional? Como trabalhar com os números e as posições deles, né? O símbolo aqui, o símbolo ali, né? E outra coisa,
como eu consigo entender o número a partir do jeito que eu falo esse número, né? Por exemplo, se eu colocasse aqui para vocês, ó, agora eu vou escrever o número, tá? Vamos só responder esse daqui, né, gente? Senão vai ficar um pouquinho para trás, ó. 3.949. Ele tem quantas ordens? Uma, duas, três, quatro ordens, né? Então ele vai ser semelhante àquele dali, ó. Deixa eu apagar aqui. 3.949. 3.949. Tá? Então eu tenho as unidades, dezenas. Então olha só. 3.000, 3.000. Tem uma noção, então, que ele é menor do que o outro, né? Por quê? Porque esse daqui é 3.000. E aquele lá que eu tinha falado é 909.000, né? Não era isso mesmo? 909.001. Então significa que 3.000 e 909.000, eu tenho uma noção que qual que é o maior do que o outro. Entendeu? Por isso que é muito inteligente isso. E aí, então, eu tenho 949. Opa, quase que eu escrevi aqui. 49. E é isso, porque, ó, 900, perceba que as palavras me dizem, então na parte do 100, né? O 40 e o 9 também, né? A gente tem esse verbal, tá? Mas o que que faz, então, esse simbologia muito inteligente? O jeito que a gente organiza os números, né? Então, se eu aparecer aqui, por exemplo, ó, com esses dois números aqui, ó, 12 e 12, e na frente de um eu escrever bilhão, não dá bilhão, né? Dá bilhões, pô, no plural. E aqui escrever milhões, qual você ia querer? Diga pra mim aí, ó, qual você acha que dá mais valor, dinheiro, de comida, sei lá. Você preferia bilhão ou milhão? E aí, como é que você sabe disso? Só pelo jeito que a gente fala ele, tá? Então, duas coisas que são importantes, como a gente escreve e como a gente fala ele. Tudo bem? Então, vamos lá, ó. Aqui nessa parte aqui, ó, entre diferenciar milhão e bilhão a partir do verbal, o que que você vai mudar neles só então? Você vai mudar a classe, tá? Do mesmo jeito que eu poderia escrever 12.000. E aí, só de mudar a classe, a gente tem uma noção se ele é um número grande ou ele é um número pequeno, tá bom? 12 milhões, ó. Então eu teria 12. Então não tô só com a unidade, eu tenho duas unidades, mas eu tenho uma dezena, né? Ah, como assim unidade e dezena? Unidade simples, unidade de milhar, unidade de milhão, unidade de bilhão. Então eu tenho aqui 12, 2 e o 10 ali, respondendo com o número um. Tá? Então eu tenho aqui e o restante vai ser um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zeros, né? Então o meu bilhão teria 9 zeros. E o milhão? O milhão, eu tenho a mesma coisa, eu tenho duas unidades, né? Então só que agora eu não tenho unidades de milhão mais, eu tenho unidades de bilhão, então eu tenho 2 ali. E eu tenho 10 para formar o 12, né? Que é 10 na dezena. Então, além de ter unidades, todos os outros eu tenho também o quê? Dezena simples, dezena de milhar, dezena de milhão, que é igual agora, e a dezena de bilhão. Tudo bem? Então, isso vai acabar se repetindo ao infinito e além. Tá? Então agora eu tenho esse número também, que esse número é referente ao número qual? 12 milhões. E qual seria o símbolo para o 12.000? 12.000, então ó, eu tenho duas unidades, né? Mas é unidade de mil, então é unidade de milhar, né? Então eu tenho dois ali. E eu tenho também uma dezena, que é o símbolo do um para formar o 12. Eu tenho aqui 12.000 e o restante eu coloco zero, né? E assim, então, eu diferenciei quem? Apenas as classes. E toda vez que eu escrevi isso, o número fica maior, fica menor, né? Eu tô gostando muito dessa aula, gente. Eu sei que foi bastante rápido, foi bastante corrido, né? Mas eu também percebi que vocês entenderam o que eu falei aí. Caso eu não tenha entendido, volta um pouquinho, passa mais devagar, repete os exemplos que eu dei e tenta responder aí nos comentários, né? Como que você escreveria esses números em números, tá bom? Esse daqui, ó, 17 bilhões. Escrevam ele aí, bilhões, nos comentários para ver se está certo. Se estiver certo, aí o pessoal vai dar um coraçãozinho, uma joinha para você. Como é que você escreveria esse número aqui, ó? Eu não vou falar ele, tá, gente? Eu não vou falar ele. Eu quero que vocês escrevam ele aí embaixo. Escrever assim, ó, igual eu escrevi a mão, escrevam a mão também. A gente fala de escrever por extenso. Então escrevam por extenso, né? Esses dois aqui, ó. E aí, como é que você faria uma operação ou como é que você iria diferenciar, por exemplo, esse número aqui, ó?
desse número aqui, ó, são números diferentes? São. Um é com 1000, o outro é com o 909, sem ter o 1000 no final, né? Então eles têm diferença? Tem diferença também, tá bom? Vamos lá, o que mais que a gente tem para fazer aqui? Deixa eu dar uma olhada se eu deixei uma atividade para os meus queridinhos e para vocês que estão me acompanhando aqui. Bom, gente, acredito eu que não é somente isto mesmo. Isso aí. Espero que vocês tenham gostado, né? Então aqui é uma noção bem legal de como é que funcionam os nossos números, né? Você já sabia que nossos números funcionam assim de 3 em 3, ordem, classe, e eles são infinitos? E uma coisa que muitas poucas pessoas sabem, peraí, ou é muitos ou é poucos? Que poucas pessoas sabem é que isso também ajuda a gente a trabalhar a língua portuguesa. Vocês perceberam ali então? Como assim? Só de falar o número, né? Ah, é alguma coisa 1000, é alguma coisa milhões, é alguma coisa bilhões. A gente tem uma noção do número também. Legal, né? Legal. Gente, se vocês gostaram dessa aula, um abraço para todos vocês aí. Deixa o seu curtir, deixa seus comentários aí. Deixa quem é você que está me acompanhando aqui para que eu fale sobre você nas próximas aulas. Mas principal de tudo, deixa sua dificuldade aí, deixa sua pergunta. Professor, foi muito rápido. Na hora que você falou ali da unidade, dezena e centena das ordens eu não entendi, na hora das classes eu não entendi, porque eu monto um vídeo respondendo você e aí você vai entender um pouco melhor. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, gente, né? Tanto dessa aula quanto do jeito que eu passei ela aqui para vocês. Lembrando que é uma aula especial aqui de revisão aos meus alunos, mas também uma revisão especial para você que está aprendendo sobre o sistema de numeração, que é o assunto aí do nosso sexto ano, querido. Beleza, gente? Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.